Beleza, Tizonga na área. Eu tô aqui pra dar um papo reto, pra descer a letra sobre o que nos reserva no futuro. O que nos reserva no futuro? Tenho pra dizer sobre a ideologia que nos rege hoje, que é o liberalismo. O liberalismo diz a seguinte coisa, que nós somos indivíduos dotados de uma voz única que pode discernir o que é melhor para mim. Por isso que o cliente sempre tem razão, por isso que o leitor sempre tem razão, porque temos uma voz única que consegue decidir. Isso pra gente, isso que nos torna humanos, isso que nos diferencia de máquinas. Mas aí, posso dizer pra você que há dois tipos de eus. Dois tipos de vozes que pode ter na minha mente. Dois tipos de vozes que podem ter, que me influem nas minhas necessidades. Primeiro tem o eu da experiência, que é o eu corporal, que é o eu que sente as coisas fisicamente. É eu que quando eu tô jogando rugby, quando sente a pancada, o corpo pede pra parar. Quando você tá correndo, o corpo pede pra parar, fisicamente não tá aguentando. Só que você tem o eu da experiência. O eu da experiência, ele só separa memórias boas, memórias de pico, memórias de fim. Ele vai lembrar o seguinte, ele faz uma média das suas emoções. Por exemplo, num jogo de futebol, onde você se esfola todo jogando, quebrando, a final da Copa do Mundo. Seu corpo fisicamente não tá aguentando mais, 120 minutos, com prorrogação, pênaltis. Só que seu eu da narrativa, ele cria ilusões, ele cria fantasias, ele cria histórias. Onde ele tem o pico, que é você sofrendo, ou você fazendo aquele gol, e o fim, que é você comemorando o título. Por isso que você tá lá. Por isso que tem o eu da narrativa e o da experiência. Só que o eu da narrativa, ele passa mais tempo criando falsas ilusões pra você, criando falsas memórias, histórias contadas, para você pensar que ele está no conto de fadas. Conto de fadas, irmão. Não é isso que você tá, não. Porque se eu ligar todos os pontos ao futuro, à inteligência artificial, aos carros autônomos do Google e aos seus competidores, se a gente pegar e dar acesso livre a essas empresas, aos nossos dispositivos biométricos, às varreduras de nosso DNA e aos nossos registros médicos, vamos obter daí um serviço médico de saúde onisciente, que não só combaterá epidemias, como nos blindará contra o câncer, ataques cardíacos, Alzheimer. Mas se tiver uma base de dados assim à sua disposição, essas empresas poderiam fazer muito mais. Imagina um sistema que vigie cada sua respiração, cada movimento que você faz, cada laço que você rompe. Um sistema que monitora sua conta bancária e seus batimentos cardíacos, seus níveis de açúcar e suas escapadas sexuais. Definitivamente, ele vai conhecê-lo melhor do que você mesmo. Já pensou um tipo de sistema que conhece melhor do que você mesmo? As enganações, as ilusões que capturam essas pessoas nas armadilhas de maus relacionamentos, de carreiras erradas, de hábitos prejudiciais, não vão enganar essas empresas. Ao contrário do eu da narrativa que nos controla atualmente, essas empresas não vão tomar decisões com base em histórias fabricadas. E não se deixará levar por atalhos cognitivos e pelaquela regra do pico-fim. Na verdade, elas vão lembrar de cada passo que demos e cada mão que apertamos. Uma dessas empresas é o Google. O Google hoje utiliza inteligência artificial, carros autônomos, o Google Fit, que acaba pegando, abrangendo tudo aí que a gente tem na parte biológica.
E tem muitas pessoas que ficarão felizes e transferir grande parte de seu processo de tomada de decisões para mãos de um sistema assim, ou ao menos em poder consultar-se com ele sempre que se encontra diante de escolhas importantes. O Google me aconselhará a que filme ir assistir, onde eu posso passar as minhas férias, o que estudar na faculdade, que oferta de emprego aceitar e até mesmo com quem sair e com quem casar. É tipo isso. Google, me escuta. Vou dizer uma coisa. A Maria e a Paula estão me paquerando. Gosto das duas, mas de modo diferente. E é muito difícil tomar uma decisão. Considerando tudo que você sabe, o que você me aconselha a fazer? O Google vai dizer o seguinte, malandro. Bem, conheço você desde o dia que nasceu. Li todos os seus e-mails. Gravei todas as suas conversas telefônicas. E conheço os seus filmes favoritos. Seu DNA e todo o histórico do seu coração. Tenho dados precisos de todos os encontros que você teve. E se quiser, posso mostrar-lhe gráficos segundo a segundo de seus batimentos cardíacos, de sua pressão sanguínea e de seus níveis de açúcar, que cada vez saiu com Maria ou com a Paula. Se necessário, posso até atribuir um valor matemático exato para cada relação sexual que manteve com cada uma delas. E como é muito natural, e eu os conheço tão bem quanto você, com base nessa informação e meus algoritmos magníficos, em décadas valiosas de estatísticas que cobrem milhões de relacionamentos, eu aconselho a ficar com a Maria, com 87% de probabilidade de ficar mais satisfeita com ela a longo prazo. De fato, conheço você tão bem que sei que você não vai gostar dessa resposta. Que a Paula é muito mais bonita do que o João e que você dá muito mais importância às aparências. E é claro, parceiro, é claro, meu parceiro. Mas não tanto quanto você pensa, seus algoritmos bioquímicos que se desenvolveram há dezenas de milhares de anos na savana africana dão a aparência de um peso de 35% na classificação total de parceiros potenciais. Mas meus algoritmos, que se baseiam nos mais recentes estudos e estatísticas, dizem que as aparências têm um impacto de apenas 14% de sucesso das relações românticas no longo prazo. Assim mesmo, levando em consideração a aparência de Paulo, ainda assim lhe digo que você se daria melhor com a Maria. Já pensou? Você teria a solução dos seus problemas. Você não pensaria mais em decisões difíceis. Qual curso escolher? Qual curso me daria melhor? Qual emprego aceitar? Em qual shopping eu posso ir? Em qual restaurante eu posso almoçar? Você vai ter um software que vai fazer tudo isso pra você. Vai te poupar de decisões, porque ele vai conhecer você melhor do que você mesmo. Quantos de vocês aí conhecem você mesmo realmente? Quantos de vocês aí não são cópias? Será que você é uma cópia de mais um? Será que você realmente conhece você? Mas e aí? Não existe almoço grátis não. Em troca de um serviço de aconselhamento tão dedicado, só temos de abrir mão de uma ideia de que os humanos são indivíduos e de que todo humano tem livre-arbítrio para determinar o que é bom, o que é belo e o que é o sentido da vida. Somente isso, a gente só tem que abrir mão disso. A gente só tem que deixar de ser indivíduo, perder o nosso livre-arbítrio e a gente não vai escolher o que é bom e o que é belo e o que é o sentido da vida, porque vai ter um software que vai fazer isso pra gente. Nós humanos não seremos mais entidades autônomas, direcionadas pela história que eu da narrativa inventa.
Em vez disso, serão parte de uma imensa rede global. A palavra indivíduo, que vem com o prefixo em, indivisível. Não somos indivíduo indivisível, somos divíduos. Sairemos do individualismo e se tornaremos algo coletivo. O liberalismo santifica o eu da narrativa e permite que ele vote nas eleições eleitorais, no supermercado ou no mercado matrimonial. Durante séculos, isso fez muito sentido, porque embora o eu da narrativa acreditasse em todo tipo de ficção e fantasia, nenhum sistema alternativo me conhecia melhor. Mas, uma vez que você disponha de um sistema que realmente te conheça melhor, seria temerário deixar a autoridade nas mãos do eu da narrativa ou na mão de um sistema desse. Hábitos liberais, como eleições democráticas, irão se tornar obsoletas, porque essas empresas serão capazes de representar até mesmo minhas opiniões políticas melhor do que eu mesmo. Quando eu estou na cabine de votação, o liberalismo me instrua a consultar o meu eu autêntico e a escolher a que partido o candidato reflete os meus desejos mais profundos. Entretanto, as ciências biológicas apontam que, quando eu estou ali, na verdade, eu não me lembro de tudo que eu senti ou passei nos anos que passam desde a última eleição. Além disso, eu sou bombardeado por uma barragem de propagandas, memórias oscilantes e aleatórias que podem muito bem distorcer as minhas escolhas. Assim como no experimento de Kahneman com a água fria, também na política, o eu da narrativa segue a regra do pico-fim. Esquece a grande maioria dos eventos, lembra apenas de alguns acontecimentos extremos e atribui um peso totalmente desproporcional aos acontecimentos recentes. O experimento de Kahneman é o seguinte: ele testa tanto o eu da narrativa quanto o eu da experiência. Ele tem um grupo de cerca de 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, ele faz o seguinte experimento. Ele pega um pote com água, com 14 graus Celsius de água, e pede para essas pessoas ficarem 1 minuto com a mão dentro d'água. Depois, logo após isso, ele pede para essas pessoas ficarem mais outro 1 minuto com essa água de 14 graus, mais 30 segundos. Só que eles adicionam água quente, que faz a temperatura subir 1 grau, fica 15 graus. Ele faz isso com um grupo que começa fazendo com 14 graus, depois com 15 graus, depois um grupo começa com 15 graus e vai para 14 graus. Faz um experimento mais curto de 1 minuto e um experimento mais longo de 1 minuto e meio. E a conclusão do estudo foi: perguntado a essas pessoas em qual situação elas preferiam ficar com a mão, no experimento mais curto, no experimento mais longo, sabendo que o eu da experiência passou mais sofrendo durante 1 minuto e meio do que 1 minuto, as pessoas escolhiam o experimento mais longo. Sabe por quê? Porque o eu da experiência, ele faz uma média desproporcional. Ele faz a questão do pico-fim. Ele vai lembrar, pô, no final tava até de boa, comparado com o outro, que o final era horrível, mas foi curto. Mas o experimento longo fez ele ficar mais tempo na água, só que 30 segundos teve um benefício. Ele preferiu esses 30 segundos. É a mesma coisa na eleição. Imagina um candidato que você, pô, esse candidato não presta, esse candidato é ruim, só veio nos foder. Mas aí, no ano da eleição, ele começa a cortar impostos e aumentar os gastos, começa a dar dinheiro. Você, na hora da votação da cabine, vai ser influenciado pelo eu da experiência, onde vai ter a geração do seu pico-fim. E você vai pensar, porra, o cara pensei que ia ser mal, mas até que deu 1 grau. Fazendo sua média desproporcional, você elege o cara que você disse que não votaria mais nele. É, rapaziada, o que será que o futuro nos reserva? O liberalismo está sendo destruído. O liberalismo está sendo destruído.
capitalismo tá sendo destruído. Mas quem vai substituir? O que vai substituir? Tamo junto.